Então, bora lá. Muita gente me pediu para fazer esse vídeo aqui de forma um pouco mais detalhada, porque eu contei no TikTok que é muito simples você passar de 5 mil reais de salário, 6 mil reais hoje em dia não é muita coisa, e eu expliquei que eu comecei a ganhar mais do que isso a partir do momento que eu passei como trainee na Ambev. E aí fala, pô, como que você fez isso? Quais foram cursos, habilidades, tudo mais. E aí eu vou destrinchar um pouco nesse vídeo como que você faz para romper os 5 mil reais de salário dentro da área de tecnologia, porque eu acredito hoje que esse seja um conjunto assim de habilidades que, cara, são fundamentais se você quer cruzar esse salário, independente de ser como trainee, como pleno, júnior, alguma coisa do tipo, são habilidades que você vai levar para a vida em qualquer coisa que você queira fazer dentro da área de tecnologia. Claramente, isso daqui vai ser um vídeo mais detalhado, mas não tão detalhado assim, porque ele faz parte da minha mentoria. Então, se você quiser um aprofundamento maior, um acompanhamento maior, não esquece de entrar em contato comigo, se inscrever na minha mentoria, porque eu vou abrir novas turmas em breve. E aí, se você não entrar na próxima turma, você vai ter que esperar o fim da turma atual para conseguir entrar. Então vamos lá. Eu vou separar isso daqui, e graças a Deus eu voltei para o Miro, em algumas coisas básicas, que eu acredito que sejam três tópicos assim fundamentais para a gente trocar uma ideia. Dos três pilares que me ajudaram demais a conseguir essa vaga, o primeiro com certeza é mentalidade. E vamos dar uma aumentadinha aqui para a gente falar sobre mentalidade aqui dentro. A gente vai falar sobre hard skills e a gente vai falar sobre soft skills. Soft skills. E aí vamos dividir aqui as coisas, né? Porque fica mais fácil quando a gente divide. Para a gente dividir nossos post-its, cada um em um ladinho, e a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível os conceitos. Então vamos lá. Falando sobre um salário maior que 5 mil reais, a gente tem que partir de um pressuposto muito simples. E aí eu deixei minha colinha ali, se vocês verem olhando para o lado, é porque tem a colinha dos tópicos, senão o vídeo fica ruim. Mas salários acima da média exigem sacrifícios acima da média. Cara, não tem segredo, não tem segredo. Se você não quer ter um salário mínimo medíocre, você precisa começar a fazer aquilo que a média não faz. Não tem como, não tem como você fugir disso. Você precisa entender que você vai abrir mão de rolê, abrir mão de socialização, você vai estudar, você vai ser o cara chato que está focado, você vai deixar de ter bebedeira noturna, você vai começar a cuidar mais do seu corpo. E são sacrifícios, cara, que são muito banais e a gente valoriza demais em detrimento de ter um futuro muito melhor, uma realidade muito melhor. Então, dentro dos tópicos que a gente vai falar de mentalidade, o primeiro dele é que você tem que entender que esse caminho exige sacrifícios. Não tem como você superar essa barreira dos 2 mil reais, dos 3 mil reais, se você não estiver disposto a sacrificar aquilo que você tem de conforto. Você tem que estar disposto a fazer o que a média não faz, para você ultrapassar aquilo e ter o que a média não tem. Não tem segredo. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é esqueça a escassez e as crenças limitantes. Vamos lá. Se você não botar fé no que eu estou dizendo para você, que 5 mil reais por mês é fácil e é pouca grana, você não chega lá. Sério, sem brincadeira, você não chega lá. Por quê? Quando você acredita que uma coisa é difícil, o seu cérebro automaticamente cria desculpas para que você não atinja aquilo, porque o seu cérebro é preguiçoso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer essa escassez de que, pô, é muita grana e não sei por que me pagam isso, e síndrome do impostor e não sei o que, não sei o que. Cara, esquece isso. Não se limite a 5 mil reais, porque confia em mim, é pouco. Tem gente fazendo 3 vezes mais que isso, com 4 anos de carreira, 5 vezes mais que isso, 10 vezes mais que isso. Então entenda aqui, 5 mil reais é só o seu primeiro passo para entrar ali no jogo dos salários interessantes. Você está no meio do caminho para conseguir o seu convite para os salários interessantes. Porque, cara, depois que você consegue um salário de 5 mil reais, você nunca mais recebe 4, você nunca mais recebe 3, e dali para frente só sobe. Por isso que essa barreira dos 5 mil é tão importante. Porque o mercado sabe que pessoas que não conseguem se valorizar até os 5 mil, cara, muitas vezes não valem o tempo de um recrutador. Muitas vezes não valem a visibilidade de um headhunter. E o headhunter sabe quem ganha 5 mil ou mais, porque ele olha para o seu currículo no LinkedIn e ele fala, cara,
ganha bem ou não ganha bem, e os caras só vão atrás de quem ganha bem para oferecer ainda mais. Porque tem muita grana espalhada no país, tem muita vaga oferecendo muita grana, e quando você cruza essa linha e você percebe que, cara, é normal ganhar 5 mil, é tranquilo ganhar 5 mil, você não volta atrás. E você começa a perceber que é muito mais simples você atingir 6, 7, 8, porque a sua cabeça deixa de te limitar a 5 mil reais, a 4 salários mínimos. Aqui a gente está jogando um jogo que a população medíocre não joga. Então você tem que começar entendendo as regras do jogo. 5 mil reais, irmão, você não pode nem sair de casa. Tem gente que não liga nem o computador por 5 mil reais por mês. E eu tô incluso. E por fim, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente falar aqui de mentalidade, é confie no seu potencial. Confie no seu potencial. Cara, eu vejo muita gente que aceita migalha quando poderia estar ganhando banquetes porque não confia no próprio potencial. Porque não acredita que vale aquela grana, que não acredita que deveria pedir um aumento, que deveria mudar de empresa, que deveria seguir uma carreira melhor. Então você tem que confiar no seu potencial. Se você tem interesse em acompanhar esse vídeo, se você tem interesse em fazer essa grana, você tem que ter plena confiança de que você merece esse dinheiro. Porque você merece esse dinheiro, cara. Todo mundo merece dinheiro. Todo mundo que trabalha firme, todo mundo que segue um caminho direito, merece o dinheiro. Então você tem que confiar no seu potencial para garantir que, quando você estiver na noite mais escura, do dia mais longo, pronto para desistir, você tenha espírito de continuar por mais um dia. E esse próximo dia, eu te prometo que é o dia que você recebe um convite no LinkedIn para uma entrevista, um e-mail que o seu currículo foi selecionado para um processo. É nesse momento em que você continua confiando no seu potencial que as melhores oportunidades chegam. Então, não desiste, aguenta firme e confia que se você seguir esse caminho, você tem tudo para se dar muito bem. Você tem tudo para se dar muito bem. Então vamos lá. Vamos começar por hard skills, porque eu acredito que isso daqui vai virar meio que um plano de estudo para muita gente, porque não tem como eu entrar no detalhe de todas as coisas. Então, como eu sei que boa parte das pessoas vai parar no hard skills, eu vou começar pelo hard skills, porque o soft tem muito desenvolvedor que acha que não é importante, mas foram as soft skills que me conseguiram um ótimo emprego. Então, vamos partir para hard skills e eu prometi que ia começar do básico, então a gente vai começar do básico. Primeiro de tudo, escolha uma especialidade. E aí eu vou colocar do lado. Não se limite a uma personalidade, a uma especialidade, foi mal. Vamos lá, Marco, como que você correlaciona as duas coisas? Vamos lá. Todas as pessoas que eu conheci no processo seletivo, que eu conheço hoje em dia, que têm empregos bons e bem pagos, são muito especialistas em uma coisa e são bons em outras coisas ao redor dela. Então, eu sou especialista em engenharia de dados. Eu sou muito bom em engenharia de dados, por isso que eu sou bem pago. Mas eu também entendo de ciência de dados, de análise de dados, de visualização de dados, de storytelling, de agilidade, de produto, gestão de stakeholders, de comunicação. Isso porque, para você ser um profissional valorizado, você tem que ter uma especialidade muito forte que é aquilo que te destaca, que é aquilo que traz visibilidade para o seu currículo, é aquela especialidade que o pessoal fala, cara, esse mano é engenheiro de software iOS, mas esse cara, ele é bom em arquitetura, ele é bom em comunicação, ele é bom em agilidade, ele entende das coisas, porque isso te torna um profissional mais versátil. E como eu disse, falando do programa de trainee, você tem que ser versátil. Você não pode ser uma ferramenta que só faz uma coisa. Você não é uma chave de fenda, você não é uma chave Phillips ou alicate, você é um canivete suíço. Profissionais canivetes suíços dentro de uma mesma área, dentro de um mesmo nicho, são muito mais valorizados. Por isso que você tem que escolher uma especialidade, mas você não pode se limitar a ela. Esse é o primeiro ponto. Então, digamos que você quer trabalhar com dados, então escolha a especialidade de dados. Dentro da especialidade de dados, você vai ter, por exemplo, engenheiro de dados, cientista de dados, desenvolvedor BI, analista de dados, você tem um engenheiro de machine learning. Escolha uma dessas coisas, fique muito bom nela e comece a estudar coisas que estão ao redor dela. Então, se você é um cientista,
Estude gestão de produtos, estude comunicação, seja muito bom em estatística, estude gestão com stakeholder, estude storytelling, e são essas coisas ao redor que vão te tornar um canivete suíço que é muito desejado para o mercado. Não me entenda mal, você não tem que ser especialista em todas elas. Você só tem que ter um conhecimento profundo bastante para você ter um diálogo. É isso. Tenha um conhecimento profundo bastante para você ter um diálogo em que você consiga explicar esse conceito para outra pessoa e a outra pessoa entenda claramente até onde vão as suas habilidades. Certo? Então, escolha uma especialidade para você muito bom, não se limite a ela e entenda um pouco de outras coisas. Segundo ponto, computação. Cara, você tem que entender de computação, mas tem que entender os conceitos ao redor de computação. Você tem que entender. Olha o Bartolomeu chegando aqui para participar do vídeo. Você tem que entender sobre armazenamento. Você tem que entender como funciona o armazenamento, quais são os sistemas de armazenamento. Processamento. Você tem que entender de memória. Você tem que entender de visualização. Você tem que entender de rede e visualização. Estou falando de visualização de informações. Você tem que entender de redes. E você tem que entender de. Claro, o básico é isso. Não precisa exigir muito mais do que isso de primeira instância. Vou só mover o computador aqui, porque senão o Bartolomeu vai derrubar a nossa webcam. Você tem que entender dessas coisas de primeira instância e você tem que aprender sobre elas rápido. Rápido. Certo? O Bartolomeu conseguiu desligar a webcam. Ai, mas enfim. Você tem que entender de conceitos básicos de computação. Não tem como. Isso daqui é aquilo que eu falei em um dos vídeos recentes no TikTok. Você tem que entender sobre conceitos para que você possa simplificar qualquer problema. Então você tem que entender como que funciona um sistema de armazenamento, porque isso se estende a como que funciona o sistema de armazenamento em nuvem, como que funciona o sistema de armazenamento físico, como que funciona o sistema de armazenamento distribuído. Tudo isso é abstraído quando você entende como funciona o armazenamento. Como que funciona o processamento de informações? O que é o core de um processador? Como funciona a memória cache de tal jeito? Você tem que entender como funciona de memória RAM. Cara, quanto de memória RAM eu preciso para rodar tal coisa? O que é uma memória RAM? O que não é uma memória RAM? O que é uma memória cache? Quais são os outros tipos de memória que eu tenho que conhecer? Visualização de informações. Cara, o que que é um gráfico? O que que é um relatório de BI? O que que é, cara, qualquer coisa que apresente informação para você. E sobre redes. Como que computadores se comunicam? Basicamente, como que computadores se comunicam. Se você não entende como que computadores se comunicam, fica muito complicado você se aprofundar em qualquer especialidade de tecnologia. Por quê? Desenvolvimento front-end você pode lidar com rede. Desenvolvimento back-end você lida com redes. Desenvolvimento de dados, você lida com redes o tempo todo. Você tem que entender como que você economiza o tráfego numa rede, você tem que entender como que você diminui a latência entre uma coisa e outra. Então, estudar o básico de redes vai ser fundamental para você entender de computação. E se você entende de computação, você consegue se especializar em qualquer coisa. Próximo ponto, que eu não coloquei aqui propositalmente, mas que muita gente vai precisar estudar, é computação em nuvem. Cara, não tem como. Computação em nuvem é literalmente o presente da tecnologia. Foi essa época que o pessoal fala, pô, nuvem é o futuro. Cara, nuvem é o presente. Nuvem é o presente. Eu tenho um cliente muito grande que está sofrendo muito por não estar na nuvem. Ou seja, se você entende de nuvem, você consegue falar sobre PaaS, você consegue falar sobre SaaS, você consegue falar sobre, cara, que mais que muito bom. IAs também caem muito. Se você conseguir falar sobre a diferença de, cara, trabalhar com Azure, com AWS, com GCP, se você entende esses conceitos em geral, que são, cara, serviços muito comuns utilizados em nuvem, como que eu subo uma máquina virtual, por que que é tão importante você migrar para a nuvem, quais são as economias que eu posso ter de infraestrutura quando eu migro meus serviços para a nuvem. Então, cara, a computação em nuvem, em geral, é muito importante. E tem muita coisa gratuita no YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube falando só sobre nuvem. Você consegue tirar uma certificação de graça entrando no site de qualquer um dos grandes provedores. Se você for lá hoje no Microsoft Learning, vai ter como tirar Azure Fundamentals de graça. Tipo, todo o percurso para você tirar Azure Fundamentals de graça, você só paga o custo da prova, mas já é uma certificação muito boa para você entrar ali no mercado. O quarto ponto é a agilidade. E aqui, agilidade no sentido de agile como métodos ágeis, metodologias ágeis, conceitos ágeis.
tem um monte de coisa que o pessoal fala por aí, mas é basicamente agilidade. Cara, agilidade é fundamental para você trabalhar em grandes corporações hoje em dia. Todo mundo gosta muito de ágil. Você normalmente não vai aplicar um framework de verdade, mas você vai usar vários conceitos de vários frameworks juntos. Então, normalmente, você vai usar muito Scrum, então você vai ter dailies, retros, reviews, etc. Você vai ter muita comunicação com o stakeholder, então você tem que entender como que cada um dos ritos funcionam, como cada um dos artefatos funcionam, como que você lida com PO, com PM, com Dev Team, etc. Então, o Scrum é muito importante. Agile, em geral, é muito importante. Você pode estudar, mas não recomendo muito. Lean, para você entender de onde vem o Agile. Que mais que é muito bom que pode cair aqui? Cara, XP, Extreme Programming também funciona muito bem. Já vi o pessoal usando. E basicamente de agilidade é isso, cara. Esses daqui são tópicos principais para você estudar e que não tem erro. E por fim, mas não menos importante, atualidades. Cara, em geral, costumam cair coisas do tipo, chat GPT, sabe? Tipo, coisas que foram tão disruptivas que se tornaram um assunto. Então, é importante você estar iterado em alguma coisa que esteja rolando hoje em tecnologia. Você não precisa, cara, estar inscrito em 75 newsletters para sair acompanhando, mas, por exemplo, você estar todo dia ali no Google News ajuda bastante, porque às vezes você precisa trazer uma curiosidade na entrevista, você precisa sair do óbvio na entrevista, e você estar atento às atualidades vai ser uma coisa que vai te distinguir muito no momento da avaliação. Então, é muito importante. E aí agora a gente passa para a minha parte favorita, e aí eu vou me ajeitar aqui para não ficar muito na frente, que são as soft skills que você tem que entender quando você for aplicar por uma vaga acima de R$ 5.000. A primeira soft skill é comunicação. Você tem que conseguir deixar uma mensagem clara quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver numa entrevista. Você tem que saber explicar por que que você merece aquela vaga. Você tem que conseguir explicar por que que as suas fortalezas são tão úteis para a empresa. Você tem que conseguir explicar como que cada uma das suas experiências passadas contribuiu para o ponto que você está hoje. O que que você aprendeu em cada um desses momentos e só através da comunicação, do exercício constante, que você vai conseguir fazer isso. Então, cara, a primeira soft skill de quem quer se destacar no mercado de tecnologia é comunicação. Por que que eu coloco comunicação em primeiro lugar? Cara, deve em geral, assim, desenvolvedor de software é péssimo em se comunicar, é péssimo em se apresentar, é péssimo em fazer apresentações, é péssimo em se comunicar com o stakeholder, é péssimo em entender um requisito, entender uma necessidade do cliente. Então, quando você aprender sobre comunicação, você está automaticamente acima da média do mercado automaticamente. Quando você aprende quais são as habilidades que você tem que ter para desenrolar bem numa entrevista, você está automaticamente acima da média. Então, você cumprimenta o apresentador, você sabe se apresentar, você fala do seu currículo em forma cronológica, você não fica o tempo todo, porque não lembro. Cara, você tem que ter pronto o discurso que você faz em 100% das entrevistas. Você tem que ter um modelo que você já estruturou, que é a forma com que você se apresenta dentro de uma entrevista. Então, por exemplo, como que eu faço normalmente? Eu falo, prazer, meu nome é Marco Cajá, eu tenho 25 anos, sou formado em sistemas da informação, tenho uma pós-graduação em inteligência artificial e aprendizado de máquina, já estou na carreira de dados há aproximadamente 5 anos. Eu comecei ali como estagiário, sendo estagiário em engenharia de dados na Bolsa de Valores, passei mais ou menos um ano na B3. E aí depois eu fui para uma startup, depois eu passei como trainee na Bev, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Dentro dos meus accomplishments lá, dentro das minhas conquistas, eu já fui responsável por objetivos estratégicos do CFO da maior cervejaria do Brasil e do mundo, inclusive, né? A Ambev é a maior cervejaria do mundo. Eu já tive como responsabilidade a otimização dos indicadores financeiros do diretor da diretoria financeira estratégica da Ambev. E aí você começa a falar sobre coisas que você realizou e aprendeu no meio do caminho. E é importante que você fale principalmente das coisas que deram certo, mas fale também de aprendizados que mudaram a sua mente. Por exemplo, eu falo nas entrevistas que eu tive uma experiência com produto em que eu não me dei bem, porque eu não tinha as habilidades certas na época, mas que aquilo ajudou muito a enriquecer hoje o meu processo de comunicação.
o meu processo de relacionamento com o stakeholder. Hoje eu estou alocado no local que eu estou, trabalhando como consultor, porque eu consigo lidar com stakeholders críticos. Eu sempre trabalhei dentro do financeiro, eu consigo lidar com pressão e isso não me impacta. Então, por mais que eu não tenha me dado bem naquela posição, por mais que eu não tenha me dado bem enquanto PO na época, eu consegui extrair o melhor que eu podia extrair e aprender o máximo de coisas que eu podia aprender. Isso é muito importante em todas as profissões que você passa. Toda vez que você for se apresentar, você tem que demonstrar aquilo que você aprendeu, demonstrar aquilo que gerou valor para você e para a companhia. Segundo ponto, tá aqui, eu vou até colocar do lado, ensaie seus discursos de entrevistas. Isso aqui é muito importante. Sério, muito importante mesmo. Próximo ponto, cara, fit cultural. Fit cultural. É bizarro o quanto as pessoas não entendem aí do que é fit cultural. 100% das vezes que você tentar aplicar por uma vaga ou receber o contato de uma vaga, é muito importante que você veja o conjunto de valores e cultura da empresa. E o da Ambev é muito claro, fica exposto lá o tempo todo, o pessoal gosta bastante. Então, cara, olhe os valores da empresa, olhe os princípios da empresa e veja se aquilo fica com você. Veja se você consegue ressoar com aquilo, sabe? Você olha para aquilo e fala, mano, é exatamente isso que eu penso para minha vida. A missão da empresa é exatamente o que eu quero gastar minha energia nos próximos meses ou anos. Por quê? No processo de trainee, por exemplo, fit cultural é avaliado por muitos momentos dentro do processo seletivo. Então, conforme eles vão fazendo perguntas, eles vão analisando as suas respostas e o time de gente de todas as empresas grandes é treinado para captar se você fita ou não culturalmente com a empresa. Marco, e se eu não fito culturalmente com a empresa, eu consigo passar? Você até consegue, cara. Conheci gente que não fitava com a Ambev, passou e saiu depois de 2 meses. Por quê? A empresa grande, ela respira cultura. E tem até uma frase muito boa que eu ouvi de um antigo gerente meu que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, cara, quando você entra numa empresa, você vai perceber que todo mundo está tão imerso naquela cultura que todo mundo tem um conjunto de práticas muito semelhantes. Então, da Bev, por exemplo, sou obcecado pelo meu cliente, não pego atalhos, tenho espírito de dono, tomo sempre as decisões certas. Então, as pessoas vivem respirando esses valores dentro da companhia de, cara, se preocupar com o ambiente, sempre fazer perguntas, sempre trabalhar ao redor do consumidor que se você não fita culturalmente, chega um ponto que você não aguenta, cara. Porque você olha todo mundo fazendo a mesma coisa e você não consegue repetir aquela coisa, não porque você é incompetente ou coisa do tipo, simplesmente porque você não fita culturalmente. Você não conseguiu entrar na cultura da empresa e isso vai te prejudicar muito dentro do processo de crescimento. Então, por mais que você receba uma proposta, por mais que você receba um convite, olha para aquela empresa e vê se você fita culturalmente. Se não fitar, cara, aí você vai ter que balancear se o salário vale a pena, porque, cara, pra ser sincero, muitas vezes não vale. Muitas vezes você vai ter um burnout, muitas vezes você vai ter dor de cabeça, você não vai suportar a carga de trabalhar na empresa. Então, muitas vezes o salário costuma não valer a pena contra o fit cultural. Então, procure empresas que fitam com os seus valores, que você consegue olhar para a cultura e falar, cara, eu gosto muito disso. E tem milhares de empresas por aí com valores completamente diferentes. E eu acho bem provável que você não encontre uma que sirva para você. E, por fim, resolução de problemas. Eu vou deixar isso daqui até grande, até maiorzinho aqui. Ele vai ser praticamente um tópico do tópico de soft skills. Cara, pessoas são bem pagas para resolver problemas. E são bem pagas para resolver problemas de forma rápida, precisa e de preferência replicável. Marco, o que você quer dizer com isso? Cara, quando você é trainee Ambev, você tem um momento da sua entrevista que a gente chama de challenge. O challenge é literalmente o que soa. É um momento em que você vai ser apresentado com um desafio muito complexo, com muitas nuances, com muitos detalhes, e você tem que resolver aquele problema. Então é um problema de nível Ambev. É tipo assim, eu tenho que construir um novo canal de vendas no Nordeste a partir dessas premissas. O que que eu faço?
E aí você tem mais ou menos 4 horas, um grupo de pessoas que você nunca viu na vida, para resolver esse problema. Então você tem que garantir que você tenha uma visão de solução de problemas rápida, precisa e replicável. O que eu quero dizer com rápido? Você tem que já ter tipo um modus operandi para você começar a pensar em resolver as coisas. Então você tem um contexto e a sua mente criativa tem que começar a trabalhar na hora que você recebe o problema. Então, cara, o problema é expandir, sei lá, um novo canal de vendas no Nordeste. Cara, quais são os canais de vendas que a gente tem hoje? Tais. A gente consegue usar os mesmos canais de vendas ali dentro do Nordeste? Sim ou não? Se sim, quais que a gente pode usar e o que que impede a gente de usar? Ponto. Se não, por que que a gente não pode usar nenhum deles? O que que cada um tem de fraqueza? E como que a gente resolve essas fraquezas para replicar ou construir um novo canal de vendas? Entende? Você tem que ter, tipo, um modus operandi de fazer as perguntas certas de forma rápida para que você consiga chegar na resolução do problema logo. Precisa, você tem que tentar não deixar pontas soltas nos seus planos. E isso daí eu aprendi com o meu antigo chefe, Fi, saudades Fi, que ele dizia aqui: todas as vezes que você apresenta uma solução, você tem que imaginar que a sua solução é um novelo de lã. Sabe o novelo de lã que gato brinca e desenha? E lembre-se que todo novelo de lã tem uma ponta, certo? Ele fica com uma ponta solta porque ele é um novelo. Cara, se a pessoa puxar aquela ponta, ela tá bem presa ou ela vai desmanchar o seu novelo de lã? Essa tem que ser a pergunta que você vai fazer. Por quê? Todo plano tem falhas. É impossível você fazer um plano 100% sem falhas. Mas você tem que garantir que as falhas aparentes já tenham soluções endereçadas. Então, se você, cara, falou, pô, o meu plano é começar a usar o BIS dentro do Nordeste por XPTO. E aí o cara vai apertar, pô, mas a gente não pode usar o BIS por causa disso. E aí você fala, sim, podemos, porque a gente endereça disso com isso. E aí você tem que ir pensando quais são as falhas do seu plano, quais são os problemas que você abriu a partir da sua solução, que vão gerar novos problemas, e como que você vai solucionando cada um desses problemas. Um dos jeitos mais fáceis de você fazer isso é você fazer um brainstorm com o seu time. É você fazer uma árvore, tem, eu acho que é, não é Ikigai o nome disso daqui, mas eu sei que tem um template aqui dentro de escama de peixe, você pode usar a escama de peixe, por exemplo, para você começar a resolver o seu problema. Tem aqui, acho que é Brainstorm Ideation. Inclusive, aprendam a usar a Miro, porque aqui tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, você pode usar um mapa conceitual para resolver isso. Então, a partir da sua solução, como que você vai fazendo, cara, resolvendo os problemas que a sua própria solução abre. Aqui, ó, Fishbone Diagram. É isso aqui que você precisa usar. Então você coloca a sua solução e você vai descamando, você vai abrindo, cara, literalmente espinhas de um peixe a partir das informações que você levantou, para que você possa ser o mais preciso possível com o mínimo de falhas e, por fim, que a sua solução seja replicável. Marco, como assim replicável? A gente tem um dos conceitos de tecnologia que é replicabilidade. Você tem que desenvolver soluções que sejam boas, mas que não sejam especialistas demais. Então, você tem que desenhar os problemas de forma replicável para que eles não sejam tão especialistas que eles só possam ser usados em um pequeno contexto. Então, você gasta uma energia muito grande por uma coisa que não pode ser replicável. Então, você tenta idear coisas que fala, cara, a gente pode usar isso em vários locais diferentes. Essa é uma solução que a gente pode replicar de tal forma, de tão mais fácil ou tão menos fácil. Ela é replicável para todo o contexto brasileiro, ou ela é replicável para toda a região Nordeste. Então é importante que você não construa soluções que sejam tipo muito especialistas para resolver uma coisa muito pequena, porque normalmente empresas desse tamanho, elas precisam de coisas que sejam um pouco mais generalistas, um pouco mais replicáveis para vários locais. Então, pensando assim um pouquinho do que, cara, eu usaria como base para estudar, como base para eu começar a trabalhar no meu processo de ganhar um pouco mais de dinheiro, eu acredito que sejam as coisas assim que não dá para faltar. Então, recapitulando, você precisa ter uma boa mentalidade. Então, você tem que entender que você vai fazer sacrifícios no meio do caminho. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você não vai participar de tantos rolês. Você vai estudar várias horas por dia. Isso daqui faz parte do processo. Você tem que entender que não existe escassez no mercado, não existe saturação no mercado. Cara, isso daí é coisa de maluco. E tem dinheiro sobrando, tem vaga sobrando para que todo mundo possa ter um salário legal e tentar mudar a realidade da própria família, por exemplo. Você tem que confiar no seu potencial, porque se você não acreditar em você,
no momento mais difícil, em que você estiver prestes a fazer a mudança que você tem que fazer, você não vai ter espírito para continuar. Você não vai ter força para continuar. Então é importante que você confie no seu potencial e beire a própria arrogância, cara. Você tem que ser quase arrogante no sentido de que eu tenho tanta certeza de que isso vai dar certo, eu tenho tanta certeza de que não tem como eu falhar, que eu não tenho medo nenhum disso daqui dar errado. É simples assim, eu não tenho medo nenhum disso daqui dar errado. Dá uma puxadinha aqui na câmera para ficar mais fácil de ver. Falando de hard skills, um pouquinho é sobre escolher uma especialidade, uma coisa que você é estupidamente bom, uma coisa que você consome muito e conseguiria dar uma palestra sobre, e você estudar as coisas que estão ao redor daquilo. Entenda o básico de computação. Então, como funciona armazenamento, processamento, memória, visualização, redes, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Você tem que ter o básico ali de como que funciona um computador. Você tem que ter o básico para você conseguir explicar o processamento de computador, explicar como tem uma entrada, um processamento, uma saída, aquilo vira uma apresentação numa tela, vira uma planilha, vira um gráfico, alguma coisa. E todos esses conceitos têm que estar muito claros na sua cabeça, porque tudo depois disso parte desse princípio moral ali, que é a computação. E até um ditado que diz que, tipo, cara, tudo não é nada mais do que a abstração de um computador. Tudo. Tudo é abstração de um computador. Você vai estudar sobre computação em nuvem, porque não tem como a gente falar sobre altos salários sem falar de nuvem. Então, PaaS, SaaS, que é Platform as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service, e aí vão ter outros as a Services novos hoje em dia, e você estudar principalmente sobre as grandes nuvens, que são Azure, AWS e GCP, que é a Google Cloud Platform. Estude sobre elas, escolhe uma das três que, sei lá, por algum motivo você achou mais bonito. Pode ser isso. Achei mais bonita da Azure, azulzinho, vou estudar Azure. Achei mais bonito a Amazon, compro na Amazon, tenho o Amazon Prime, vou estudar a Amazon. Sou um maluco psicopata, vou estudar GCP. É mais ou menos assim que funciona o mercado de trabalho. Escolhe uma das três, fica bom em uma das três, e as outras duas vão ficar simplesmente fáceis, porque você já aprendeu o conceito em uma, e as outras duas são sempre réplicas daquele conceito. Foi-se a época em que nuvem era um mistério e era muito complicado de resolver. Hoje em dia é tudo muito parecido, não faz tanta diferença. Agilidade, entenda sobre agilidade, estude sobre agilidade. Eu tenho até um livro aqui que eu esqueci de pegar, eu devia ter pego, porque ele está aqui atrás. Pô, dá para pegar. Esse livro aqui é muito bom. É A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, que são dos co-criadores do Scrum, os Sutherlands. E, cara, é muito bom para você aprender sobre metodologias ágeis e principalmente o Scrum, que é o que o pessoal costuma usar dentro das empresas. Além de Agile, você pode estudar um pouco de Lean. Eu não recomendo muito, porque você não vai usar muito no mercado de trabalho, mas você vai aprender um pouquinho sobre da onde veio a metodologia ágil, da onde veio esse pensamento de eficiência. Lean, cara, muito bom. Os belts estão ali dentro. É muito interessante o conceito, até para você aprender mesmo. E atualidades. Aqui o ChatGPT é só um exemplo, como a gente falou, mas você entendeu o que está rolando de muito grande em tecnologia. No caso, aqui eu poderia mudar o ChatGPT para Generative AI, que é o assunto mais quente do momento em qualquer lugar da face da Terra, como a gente usa IA generativa para resolver parte dos nossos problemas. Falando de soft skills, cara, comunicação fundamental. Ensaie seus discursos de entrevista, ensaie as suas apresentações, ensaie as suas fraquezas, as suas fortalezas, perguntas que você sabe que você pode receber, tipo, por que você está saindo da sua empresa atual? Por que que você quer trabalhar aqui? Qual que é o seu valor pessoal que é inegociável? Qual que é a sua visão daqui a 5 anos? Cara, ensaie essas perguntas, tenha na ponta da língua, fale com confiança que isso muda completamente o seu nível como candidato. Apresente fit cultural. E aqui eu falei, se você não fita culturalmente, você pode procurar outra empresa. A cultura é algo muito forte, algo que a companhia respira o tempo todo. E se você não fita culturalmente, cara, você tem grandes chances de não vingar. Porque todo mundo vai estar respirando cultura, você não vai estar respirando cultura, e aí você vai ter um problema, porque você não consegue fitar com as pessoas que você trabalha. E por fim, para mim, o mais importante de todos é a resolução de problemas de forma rápida, precisa, e tranquei o negocinho, hein? Rápida, precisa e principalmente replicável. Você tem que ter já um modus operandi para você pensar em como você resolve os seus problemas. Você tem que trazer problemas precisos com o mínimo de, furos de pontas soltas daquele fiozinho do novelo que a gente acabou de explicar.
E por fim, elas têm que ser abrangentes e replicáveis, porque muitas vezes a empresa quer reutilizar soluções que ela já possui, ela quer simplesmente expandir soluções que ela já tem, e a replicabilidade é um fator muito crucial quando você desenha uma solução. Tem que ser uma coisa tipo, eu gosto até desse ditado que é soluções one size fits all. Cara, one size fits all. Você tem que ter uma solução ali que funcione para mais de uma coisa, porque se funcionar para uma coisa só, pode não ser uma solução de problema tão boa assim. Então, é isso, um pouquinho aí do que eu acredito que seja, cara, o básico para você ter mais de que R$ 5.000 de salário. Tipo, eu ainda acho que eu deixei de tocar em alguns pontos, mas esse vídeo já tá longo pra caramba. Eu nem sei quantas horas vai demorar para subir isso aqui, mas eu acredito que sem isso daqui, cara, você tem dificuldade para começar em qualquer coisa. Sem entender um pouco dessas coisas, você tem dificuldade para cruzar a barreira em tecnologia e entendendo essas coisas, e aí perceba que eu não falei, por exemplo, de linguagem de programação, não falei de framework, não falei de dados, essas coisas, porque eu estou buscando coisas que sejam bem generalistas, que aprendendo isso daqui você consegue escolher o seu caminho, você consegue caminhar sozinho, mas eu ainda recomendo que você tenha um coach, que você tenha um mentor, de preferência eu, porque aí a gente consegue fazer esse acompanhamento mais de perto, eu consigo desenhar coisas um pouco mais personalizadas. Se você tem uma dificuldade, você traz para o grupo, porque normalmente várias pessoas têm essa dificuldade. E aí a gente consegue chegar numa solução bem legal, que todo mundo se beneficia disso. Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em comunidade, todo mundo tende a ser beneficiado. É isso, rapaziada. Maior vídeo do canal com certeza, por enquanto. E se você tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente tem bastante coisa para conversar. Valeu!